Olá, olá, boa noite. Olá, pessoal. Olá, Tânia. Seja bem-vinda, querida. Oi, Andréia. Tânia, boa noite. Andréia entrando. Oi, Andréia. Olá, boa Boa noite. noite. Chovendo muito em Rosário? Agora parou, mas estava. Teve uma boa chuvinha. Eu vi que lá no Rio Grande, Pelotas, está chovendo muito, né? Sim, sim. É granizo por lá, tudo. Eu vi hoje. Olá, Tânia. Oi, querida. Conseguiu ver, assistir as outras lives? Entrou no grupo lá para receber os links das lives, Tânia? Boa noite. Estou mandando aqui já para o pessoal. Também estou compartilhando. Amando, compartilhando. Chamando o pessoal para cá. A Tânia é a minha fisioterapeuta, Andréia. Ah, Lá no Envelhecer Melhor, ela que me faz as fisioterapias, o pilates. que legal. Hoje é sábado, né, Tânia? Que coisa boa. Mas você pode assistir, porque vocês entrando no grupo lá do WhatsApp, e aí se tu não tens o link, eu não sei se eu te mandei, tu pede aqui no meu direct, eu mando o link do grupo, e lá vocês têm acesso a todas as gravações, desde o primeiro dia. Me esperar o pessoal entrar. Vamos ver se o pessoal entra, convidando aqui o pessoal. Também encaminhei aqui para os meus contatos. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal vai chegar, senão o pessoal entra na metade, não entende o que a gente está falando. Vamos aguardar um pouco. Boa noite, Gabi. Oi, Gabi, boa noite. Foi a Gabi que esteve ontem na live, que estava se Não, sentindo alguma coisa assim, não foi, foi né? a Gabi. Vamos ver aqui. Tá bem, Tânia, tranquilo. Minha iluminação hoje
Mas então, Ivane, acho que a gente, né, a Gabi, a Tânia, e quem chegar depois também pode assistir. Vou começar, então, né? É, Então, só retomando aí, né? Nós estamos fazendo esses encontros desde segunda-feira. Nós estamos, cada semana a gente escolhe um tema para trabalhar, e o tema da semana passada foi muito atendendo às próprias solicitações e perguntas do pessoal aqui de como é que funcionava, né, essa questão do mental e ligação com o corpo, né, por que o corpo reagia às questões mentais. Então, eu trouxe também a explicação do ponto de vista da neurociências, falando, né, que as nossas emoções, o nosso cérebro, ele comanda todo o nosso corpo, né? Mesmo que o corpo pareça ter uma autonomia, na verdade, quando o corpo age, quando ele reage, é porque o nosso cérebro já comandou, né? E esse comando, ele é feito não só de forma consciente, mas de forma consciente e inconsciente. E aí ontem eu mostrei aqui o cérebro, que é a parte do consciente, né, ela está muito aqui no neocórtex, né, que é a parte da racionalidade nossa, da razão, e a parte central do nosso cérebro é a parte das nossas emoções, onde ficam gravadas todas as nossas experiências, como numa HD de computador, né, e aqui dentro nós temos, semelhante a um disquinho mesmo, onde vai sendo essa parte cinza aqui, que é onde vai sendo registrado, como em trilhas de uma HD de computador, todas as nossas experiências, vivências, desde do útero da nossa mãe até a nossa idade adulta. E que a partir desse histórico que nós temos gravados nessa HD, é a forma como nós percebemos o mundo e como nós reagimos aos problemas e às dificuldades e também aos desafios que o mundo nos apresenta. É esse histórico nosso, né, de emoções e de experiências, vivências, tanto racionais quanto emocionais, que vai determinando a forma como nós vamos reagindo aos nossos desafios, aos desafios postos pelo ambiente, né, pelo mundo, que demanda de nós uma determinada solução, né, um determinado posicionamento. E esse posicionamento, e essa percepção que a gente tem do mundo, né, e essas reações que a gente tem a essas demandas do mundo, tem muito a ver com esse histórico que nós temos gravados, principalmente as questões emocionais. Muito pouco tempo, há muito pouco tempo, é bem recente, as pesquisas nas ciências, né, dentro do ramo científico, que está levando em consideração essa questão das emoções e como que essas emoções influenciam na nossa saúde, né, no nosso desenvolvimento pessoal, profissional, né, na aprendizagem, como que essas emoções elas vêm influenciando. São pesquisas muito recentes dentro da área da neurociências, né, e também dentro da psiquiatria, os estudiosos hoje já estão levando em conta que as emoções são muito mais pré-determinantes para aquilo que a gente faz e para a forma como a gente reage, do que, na verdade, a nossa racionalidade. Nós viemos de um histórico de ciência que está muito centrada na razão e na racionalidade. O nosso conhecimento, né, até aqui, né, era muito centrado na razão e na racionalidade, no racional. Hoje, na área da saúde, já existem pesquisas comprovando que as emoções são até mais fortes e determinantes do que a própria razão, porque é a emoção que influencia o pensamento racional, a nossa percepção de mundo. Então, eu falei ontem a respeito de como que a gente pode regular essas emoções, porque elas existem, né? A gente vive, né, emoções tanto positivas quanto emoções negativas. Então, a gente tem emoção de tristeza, de raiva, de mágoa, de ressentimento, de ódio, de várias espécies de culpa, né? Como também temos emoções muito boas de amor, né? De gratidão, emoções de
de acolhimento das pessoas, de pertencimento. E, aliás, o pertencimento é uma das coisas mais importantes para o ser humano, porque o ser humano é um ser social. E isso é uma necessidade humana, a necessidade de pertencer. Por isso que os jovens, na idade, na juventude, eles procuram, né, suas tribos, seus grupos, né? Por quê? Porque ele já vem no cérebro, ele já nasce com a área do cérebro social mais desenvolvida que as outras áreas, exatamente porque nós somos seres sociais. Bom, nós viemos falando a respeito, né, do que nós não somos só corpo físico, embora a ciência tenha se centrado muito nos sintomas no corpo físico e olhado muito para a questão material e pouco para a questão emocional, né? Então, nós somos um corpo físico, nós somos um corpo energético, porque nós somos mais energia, nós somos uma alma que habita nesse corpo, e essa energia ela se dá exatamente pela emanação dessas emoções nossas, que cria uma frequência energética na nossa mente, né? Essa composição do emocional e racional cria um código, que é um código de frequência que está ligado a cada ser humano. Então, eu e Vânia, eu tenho um código de frequência. E esse código de frequência tem a ver com esse histórico que está armazenado nessa área do nosso sistema, que é a área do ACC, onde nós temos ali, né? Dentro da área do ACC, o córtex cingulado anterior e o posterior, e nós temos várias glândulas ali, que vai determinando como nós nos comportamos e como nós reagimos, que é a amígdala, é o hipocampo, né? É o hipotálamo, e essas glândulas, elas vão interagindo e dando comandos para as nossas células liberarem hormônios, liberarem para o nosso cérebro, né, para saber se tem alguma situação de perigo ou não, para ver se vai liberar ou não aqueles hormônios que nos preparam para enfrentar uma dificuldade e que nos leva e nos prepara para lutar, né, ou para fugir, que é um mecanismo importante para a nossa sobrevivência. Isso nós vimos ontem, resumindo assim um pouco, e nos encontros anteriores. Ontem eu falava que a forma de regular essas emoções, ela pode ser de cima para baixo, top-down, a partir de regular o nosso cérebro, a partir de ir modificando e ressignificando essa trilha que nós temos dentro da nossa HD, ou ir mandando o comando para o corpo, ou nós podemos ir regulando essas emoções down-up, de baixo para cima, a partir do nosso corpo. Se a gente usar esses dois mecanismos, a gente tem uma chance muito maior de entender essa visão holística que nós somos espírito, alma, né, corpo, e que essas emoções, elas determinam muito essas inter-relações. A partir disso, o nosso corpo pode ajudar, os nossos hábitos, a forma como nós lidamos com o nosso corpo, pode nos ajudar também a liberar crenças negativas, a liberar estresse, a diminuir estresse, ansiedade, depressão, síndrome de pânico, exaustão. Como que a gente faz isso, né? Então, vamos falar hoje do corpo para a mente. Ontem nós fizemos até um exercício de respiração, né? Regulando as emoções top-down, ou seja, da mente para o corpo. Como que a gente faz, então, do corpo para a mente? O grande problema da modernidade é que nós criamos para nós um estilo de vida que é muito danoso para o nosso corpo, né? É muito danoso para a nossa mente, né? É muito danoso para o nosso cérebro, porque nós rompemos com o ciclo circadiano, né? Que é um ciclo normal de que a gente dorme de noite, né? E o corpo está preparado para liberar determinados hormônios à noite. Então, um sono reparador é um momento, um sono profundo é um momento em que
esse nosso cérebro, essa memória, vai liberando as cargas negativas no momento do sono, né, e fazendo a limpeza do nosso cérebro. Como assim? Como se a gente limpasse mesmo tudo que a gente viveu naquele dia de coisas negativas, e fazendo uma organização dos registros de memória dentro do nosso cérebro. Às vezes, nosso computador está tão cheio que não consegue mais operar, e o que a gente faz? A gente faz uma limpeza, reorganiza tudo, as pastas, e aí sobra espaço. É que nem no nosso guarda-roupa, nos nossos armários. Às vezes, a gente não tem mais espaço porque as coisas estão desorganizadas. Aí, tira tudo, limpa, arruma tudo direitinho e sobra espaço. Por quê? Porque você organizou aquilo, né? Não está aquela bagunça assim e faltando espaço para as coisas. Com a nossa memória é a mesma coisa. E como é que a gente organiza isso no sono, num sono profundo? Então, hoje, a maioria das pessoas que têm depressão, ansiedade, estresse, exaustão, elas não estão dormindo bem. Elas não estão entrando nesse sono profundo e elas não estão dando chance do cérebro se reorganizar e fazer uma limpeza e uma organização nesse cérebro. Então, o cérebro fica lotado de coisa, desorganizado, e aí a nossa vida e a forma como a gente reage aos problemas e às emoções gera ansiedade, gera estresse, gera depressão, a gente não consegue se concentrar, não consegue ter foco, não consegue ter uma boa aprendizagem. Por quê? Porque o nosso sono está muito ruim, né? O nosso sono não está bem. Porque nós quebramos esse ciclo circadiano que a gente deveria dormir 8 horas por noite, né? A gente deveria entrar no sono REM, que é aquele sono profundo, que faz essa limpeza do nosso organismo, do nosso cérebro, e a gente não conseguindo fazer isso, a gente tem problemas. Outro problema que a gente tem na vida moderna é a alimentação. E precisamente as pessoas que estão com depressão e que estão em estresse comem, eles deveriam comer menos gordura, menos fritura, menos açúcar. E exatamente essas pessoas, quando estão estressadas, elas parece que o corpo pede mais gordura, mais açúcar, e aí entra num loop vicioso de cada vez mais o estômago, o intestino, ele fica inflamado, porque a gente come muita porcaria, muito fast food, e aí a gente lota o estômago de alimentação que não é uma alimentação saudável para o nosso organismo, com excesso de gordura e açúcar e amido. E o que acontece? O nosso corpo se desregula totalmente, e aí a gente não tem uma alimentação, é como colocar uma gasolina de péssima qualidade no nosso carro. Aí começa a falhar o carro, não anda direito. E o nosso corpo também não anda direito. Por quê? Porque todo esse nível de gordura, né, todo esse nível de açúcar, ele cria e aumenta o nível de depressão, porque aumentam os hormônios ruins no organismo, né, e as células todas do nosso organismo ficam encharcadas de substâncias, e a própria inflamação do intestino, ele age diretamente, tem uma ligação direta de todos os órgãos pelo nervo vago com essa região do nosso cérebro. E aí o que vai acontecendo com a inflamação do intestino? O sangue inflamado vem para o cérebro e aí começa a inflamar as conexões do nosso cérebro, o cabeçote das conexões do nosso cérebro. E aí ele não consegue fazer o link, né, a ligação eletroquímica necessária para a gente ter uma vida mental saudável. E aí começam as doenças mentais mesmo, né? As doenças psicossomáticas, as doenças que o nosso cérebro começa a criar por falta de oxigenação. É como se a gente, sabe, uma tomada, quando a gente vai ligar a tomada do celular para carregar na tomada de casa, e aí, quando aquela tomada está cheia de ferrugem na ponta, e aí não faz a conexão direito e não carrega o celular, é mais ou menos isso, porque as nossas
as nossas sinapses do cérebro, elas se dão por um processo eletroquímico, né? Como dois cabeçotes que se conectam. E aí a gente começa a ter as doenças autoimunes. Nós começamos a ter perda de memória, nós começamos a ter problemas de Alzheimer, nós começamos a ter problema de demência senil. Tudo isso por quê? Porque nós não cuidamos do nosso corpo. Vocês já pararam para ver o que acontece também na nossa piscina, no inverno, quando a gente deixa 6 meses sem botar cloro e a gente deixa a água parada? O que acontece? Fica cheio de mosquito, fica a água com aquele limo em cima, verde assim, né? Fica uma água podre dentro da piscina, até tirando mal. Não é verdade? Por que isso acontece? Porque a água é um ser vivo. E todo ser vivo, ele precisa de movimento para continuar vivendo. Se a gente deixa a água parada há muito tempo, esse ser vivo não tem movimento, ele não se oxigena, não ganha oxigenação, não se movimenta, e o que acontece? Apodrece. Nós criamos uma vida e uma cultura moderna onde nós não nos movimentamos mais. A gente não sobe mais escada, quando tem que subir a gente reclama, a gente só anda de elevador, a gente não anda mais a pé, a gente só anda de carro, a gente não se movimenta mais. Tem pessoas que vão para a academia para se movimentar. Eu comecei a ir para a academia para me movimentar. Hoje a gente paga para se movimentar, né? Os nossos ancestrais, eles viviam muito a pé. Eles não tinham carro, eles não tinham o meio de transporte que nós temos hoje. Então, eles se movimentavam sempre a pé e se mexiam muito. Então, por isso tinha uma vida saudável. Agora, se a gente estagna, a gente também adoece. Então, o que os médicos hoje, os neurologistas, psiquiatras, né, médicos em geral, estão dando como tratamento para as pessoas, principalmente para as pessoas que estão com doenças de estresse, de depressão, de ansiedade, de exaustão. O que eles estão recomendando? Exercício físico, principalmente aeróbico, bastante movimento, musculação para estruturar os músculos. Já tem agora uma pesquisa bem recente de pessoas que estão recuperando as conexões do cérebro, né, pessoas com Alzheimer, que estão conseguindo recuperar essas conexões através de mudança de hábitos alimentares, mudança de hábitos de vida, com banhos de floresta, entrando em contato com a natureza, colocando o pé na água do mar, abraçando árvores e indo para florestas, para cachoeiras. Por quê? Porque as plantas, elas emitem uma energia de cura também. Se a gente mudar o nosso estilo de vida, passar a dormir às 8 horas, outra coisa que prejudica tremendamente o nosso sono, a gente pegar o celular e ficar até antes de dormir levando para a cama e ali na telinha do celular e respondendo, e está dormindo e aí entra o sonzinho do celular e acorda, né? A gente não dorme direito. Por quê? Porque a gente não larga da telinha. E a gente fica o tempo todo excitando o cérebro através do nosso visual com aquela luz e aquelas mensagens que passam e a gente fica ali horas olhando. É recomendado que pelo menos 2 horas antes de dormir não se assista a TV. Tem gente que tem TV no quarto e fica vendo série e dorme com a TV ligada. Isso é pernicioso para a mente, porque a mente não entra o sono não entra na fase REM e a mente não descansa. Sem considerar o lixo que ela vai recebendo de todas aquelas informações no inconsciente. O que a gente precisa fazer então, né? Mudar essa cultura. Nós precisamos começar a nos dar conta de que nós estamos nos autodestruindo. Que nós somos seres biológicos, seres de pertencimento social, nós somos seres sociais.
Nós temos que ter interação e conviver com as pessoas. A interação aqui no celular é interessante, é. Eu tenho um sobrinho que mora no Canadá, se não tivesse a tecnologia, nós não somos contra a tecnologia. Nós somos contra o uso abusivo da tecnologia. A gente tem que saber os nossos limites. A gente tem que saber o que faz bem e o que não faz bem para nós. Então, a gente que vai determinar, né? A gente que vai determinar os horários que a gente vai ficar olhando as mensagens. Tem gente que passa o dia com aquela telinha e não faz nada, só lendo. E isso para o cérebro é péssimo, porque o cérebro não foca, são mensagens rápidas, rasas, e o cérebro não precisa fazer conexões. Isso é prejudicial para o nosso cérebro. Aí nós temos, né, crianças com TDAH, né, várias doenças que têm surgido porque a criança, problemas de aprendizado, porque a criança não consegue focar por excitação do cérebro. E o que acontece com a excitação do cérebro? Existe uma glândula aqui, que é a glândula do cerebelo. Essa glândula aqui, que os cientistas até pouco tempo achavam que só controlava os movimentos, ela controla os impulsos da nossa amígdala. E a amígdala é exatamente a glândula que faz o comunicado para o cérebro e para o corpo e para todos os nossos órgãos, através do nervo vago, se existe ou não perigo em determinada situação que a gente está vivenciando. Se essa célula que está aqui, né, se essa parte do cérebro, que é o cerebelo aqui, ele está super excitado, ele não consegue controlar as emoções, porque quem controla o impulso das nossas emoções é o cerebelo, que manda um comando para a nossa amígdala, serenando a amígdala. Se ele está super ativado, ele incha esse órgão aqui, incha, e aí as nossas emoções se descontrolam. Nós ficamos com as emoções à flor da pele. Sabe aquela pessoa que explode por tudo? Que não consegue conter a raiva, que parece que está espumando? Que briga com Deus e todo mundo? Qualquer coisa é motivo para... né? Qualquer coisinha é motivo para fazer um pedacinho de tomate, eu faço uma sopa, mais ou menos isso, né? Então, essa pessoa provavelmente tenha excitado demais isso aqui. E quando isso é excitado continuamente, essa célula, ela dobra de tamanho, e isso gera impulsos como compulsão alimentar, compulsão sexual, compulsão por compras, compulsão por jogo, compulsão por as várias compulsões que nós temos no nosso dia, no nosso dia a dia. Muitas pessoas com compulsão, até acumuladoras, né? Pessoas que acumulam. Por quê? Porque essa glândula, ela não consegue mandar o comando e não consegue regular a amígdala. E a amígdala sofre um sequestro, ou seja, ela não consegue controlar suas emoções. Ela não consegue, a palavra correta não é controlar, mas ela não consegue regular as emoções daquela pessoa. Tá? As emoções ficam à flor da pele. E essa é a origem de muitos vícios, tá? E compulsões. Então, dada essa introdução, deixa eu ver aqui que horas que nós temos, nós hoje... Andréia, falar um pouquinho, Andréia. Então, Andréia vai nos explicar um pouco essa relação, né, do corpo com o cérebro a partir da visão dela, né, como enfermeira e da área médica mesmo, da área da medicina, da questão de como que isso influencia o corpo a nível de hormônios, né, Andréia? A questão, desculpa, a relação com a nossa rotina e os nossos hábitos alimentares. Nosso corpo, ele tem a programação circadiana. Então, nós somos programados para funcionar conforme a luz solar e a noite. Só que, como a Ivane colocou, através dos tempos modernos, nós viemos nos
evoluindo na tecnologia e ao mesmo tempo nos perdendo de algumas características, né, dentro dos hábitos de vida que são parte da nossa constituição de ser. A questão do sono é um elemento essencial dentro da produção hormonal, da regulação hormonal e de todo o funcionamento do nosso organismo. E um elemento que modifica e influencia muito nesse processo é a cafeína. E nós, culturalmente, hoje temos o costume, né, da cafeína, e para os gaúchos do chimarrão, que entra nessa mesma linha, o chocolate, algumas bebidas que têm uma concentração, os próprios energéticos que têm uma concentração maior de cafeína. E esses alimentos, essas bebidas, fazem com que ocorra uma alteração no nosso sistema excitatório. Automaticamente, dependendo do horário que eu ingiro esses alimentos, ao dormir, o meu corpo dorme, mas as minhas células não descansam, porque ficam hiperativadas. E isso causa o efeito do cansaço pela manhã. E geralmente, quando ocorre esse efeito, o primeiro comportamento é tomar o café. E o corpo, ele precisa, em média, de 1 hora a 1 hora e meia para ter o disparo do cortisol. Quando o nosso corpo está regulado, esse cortisol, o cortisol é como se fosse o combustível do nosso organismo. E geralmente nós terminamos ingerindo o café no primeiro horário da manhã, antes que o nosso corpo, de forma natural, faça esse disparo, dê o comando da produção do cortisol. E isso vai gerando um processo cíclico no nosso organismo e uma dependência da cafeína. Então, onde o nosso organismo deixa de compreender, de sentir a produção natural do cortisol e de outros hormônios junto, e passa a ter como se a cafeína funcionasse não como complemento, e sim como elemento de disparo para o nosso organismo. E o ciclo, ele vai ficando repetitivo. Pós-almoço, ingere um café. E isso a cafeína, ele tem um pico de ação mais ou menos de 6 horas, 6 a 9 horas, se eu não me engano. E isso faz com que o corpo não desacelere. Então, isso é um elemento que interfere diretamente no sono. Muitas pessoas dizem: eu durmo, mas eu não descanso. Então, a questão de se atentar para o tipo de alimento, bebida que estamos ingerindo, faz total sentido nesse processo. Que o nosso corpo, ele tem toda uma ordem dentro desse ciclo. No momento que o sol se põe, nós precisamos começar a entrar num processo de desligamento. Aí vem o que a Ivani colocou, que é o próprio celular. O celular, a luz artificial. Esses são elementos que fazem uma hiperexcitação, informam ao meu cérebro que ainda é possível, né, estar acordado, como se o dia ainda existisse. E a partir disso, o cérebro não relaxa. Então, uma dica para esse processo de relaxamento, para auxiliar, é criar um ambiente com uma luz mais amena durante esse período, momento da noite. E, claro, né, as telas, procurar diminuir a conexão, isso vai ajudar bastante. E buscar dormir entre 22 e 23 horas. Eu sei que isso é um sonho, né, na vida de muitas pessoas que têm uma rotina de dormir bem mais tarde, mas é uma rotina que é adaptável, e quando nós vamos realmente escolhendo viver melhor, escolhendo
a nossa saúde, nós vamos fazendo esses pequenos ajustes e é grandiosa a transformação que vai acontecendo. No momento que se consegue regular o sono, influencia diretamente no funcionamento do nosso intestino, dentro do processo de absorção. E isso vai gerando, vai fazendo um detox das nossas células e vai gerando um gradiente de energia, de bem-estar, de vontade de levantar, de acordar mais cedo, com mais disposição, e isso vai liberando maior quantidade de dopamina, de endorfina, e tudo isso vai contribuindo para o nosso bem-estar. Então, como é que a gente pode, né, então, manter as nossas emoções reguladas, né, diante de tanta demanda, às vezes, né, a gente às vezes chega cansado do trabalho, né, principalmente nós mulheres temos um excesso de sobrecarga de trabalho, porque a demanda do trabalho fora, depois mais o cuidado, né, da casa, do abastecimento da nossa casa, ir ao supermercado, buscar os filhos, né, trazer os filhos da escola, dar a janta, dar banho, né, então é uma demanda imensa de nós mulheres, né, que no mundo moderno assumimos, assim, uma sobrecarga de trabalho, né, e também em casa, né, e é importante a gente reeducar os nossos filhos, né, porque muitos dos homens não foram educados para ajudar, né, nas tarefas domésticas, então, principalmente as mulheres da minha época, né, eu hoje estou com 70 anos, né, na faixa de 70, e eu vejo que os homens da minha geração, eles não foram educados para compartilhar o trabalho doméstico, então ficava muito sobrecarga em cima das mulheres, porque eles vinham de uma cultura, de uma educação, que a mãe fazia tudo para eles em casa, né? Eles não precisavam fazer nada. É claro que o meu filho hoje, por exemplo, já é diferente. Então, os rapazes de hoje, eles, quando assumem, né, uma família, eles já sabem que eles têm que ajudar, né? Porque se a mulher está ajudando eles a trazer a subsistência da família, eles também têm que ajudar a cuidar do filho, ajudar a dar banho, ajudar com as tarefas domésticas. Então, dependendo da forma como nós educamos os nossos filhos são companheiros, né, para ajudar a mulher nessas tarefas ou não, né? Então, a gente ainda está numa fase de transição, né, que os homens estão aprendendo a fazer e a ser companheiros nesse sentido, né? Então, nós temos muita sobrecarga de trabalho, e como que a gente pode, a gente não tem como mudar o mundo, mas a gente tem como nos mudarmos, mudar os nossos hábitos e regular as nossas emoções. É isso que a gente pode fazer, né? Até que essa cultura vá modificando, porque a gente não vai conseguir mudar esse mundo, né? Não agora, não assim em pouco espaço de tempo. Pode ser que ao longo do tempo, através de muita conscientização, muita palestra como essas, né, os médicos falando, as pessoas vão se conscientizando e a gente vai mudando essa cultura. Mas, por enquanto, nós vivemos imersos nessa cultura e é claro que esse ambiente externo influencia na nossa saúde também. Então, o que a gente precisa aprender? Precisa aprender a priorizar aquilo que é importante para nós. Precisamos aprender a dizer não para aquilo, não dizer sim para tudo, mas dizer não para aquilo que nos prejudica, né? Entender desse mecanismo e dizer, não, isso aqui não me serve, isso aqui me serve. Então, o que a gente pode fazer é se posicionar diante daquilo que é importante para a nossa vida e saber fazer as nossas escolhas. Mudar e ir mudando aos poucos, né, o nosso estilo de vida para que a gente tenha saúde. E decidir que alimento comer num buffet, a gente pode decidir, né? Mesmo que a gente veja ali uma carne gorda, né, que chame a nossa atenção, nós gaúchos adoramos carne gorda, né? Hoje eu já não como mais carne gorda, porque pode ser saboroso, mas não faz bem para a minha saúde, eu não vou comer. Eu vou comer ali uma carne, um peixe grelhado, uma carne grelhada, né?
um peito de frango, ao invés de comer aquela pele do frango. Então, essas coisas a gente pode ir modificando na nossa vida. Ao invés de tomar lanche, fast food de noite, eu vou fazer um arroz com feijãozinho, com um bifinho grelhado, uma salada, ou uma sopa de legumes. Ir mudando a nossa alimentação e mudando nossos hábitos de vida, a gente pode fazer. Deixei de assistir séries à noite, que eu ficava, às vezes, até de madrugada assistindo série. Depois não conseguia desligar, custava para dormir, era 4 horas da manhã e eu não pegava no sono. Então, vejam, alterava o ciclo circadiano, e aí eu tinha pressão alta, glicose alta no sangue, né? Sobrepeso, eu tinha 12 quilos a mais do que eu tenho hoje, mudando o meu ritmo de vida, comecei a fazer exercício, ir para academia, fazer hidroginástica, fazer musculação, fazer aeróbica, caminhadas, e com isso, e mais a ajuda de um nutricionista, mas eu nem precisaria ajuda de um nutricionista, se eu quisesse, eu, por vontade própria, poderia ir regulando a minha alimentação, mas eu resolvi, porque para mim era mais fácil eu ter um nutricionista, porque aí eu ia alguém que me cobrasse era importante para mim, e eu comecei a perder os quilos. Hoje eu não tomo mais remédio para pressão alta, eu não tomo mais Giflage, que eu tomava para glicose, eu simplesmente eliminei. A única coisa que eu tomo hoje é suplemento de vitaminas que são importantes para o nosso corpo. Isso a gente pode fazer. Certo? Então. E que mais que a gente pode fazer? Além do down up para ajudar a nossa mente, a gente pode fazer, né, top down. Ou seja, através dessa consciência, dessa expansão de consciência, técnicas de manejo da ansiedade. A gente pode ter. Ontem nós vimos uma. Hoje eu vou trazer uma outra técnica para vocês. André, tu quer fazer a técnica ou tu quer que eu faça? Pode fazer. Posso? Pode. A Andrea tinha sugerido uma técnica de aterramento, mas eu não vou fazer hoje a técnica de aterramento. Tá. Vamos deixar para amanhã. E essa técnica, né, do ancoramento, né, da âncora e do aterramento, é muito importante também para um momento em que a gente esteja de frente de uma situação muito estressante, um chefe que nos atucalou durante o dia e a gente fica louco de raiva, né? Ou eu tenho um trabalho de pós-graduação para apresentar e eu estou tremendamente ansioso e nervoso. Então, existem técnicas de ancoragem, de ancoramento e de aterramento que vão ajudar nesses momentos. Mas hoje eu vou trazer uma técnica de manejo da ansiedade. Querem fazer? Estão prontos? Sim? E aí, se tiver alguém aí muito ansioso que vocês acham que vai se beneficiar com a técnica, convida para vir aqui para a nossa live. Ok? Então, se preparem, coloquem os pés, as solas dos pés no chão, coluna ereta, tá? Relaxa o corpo. Inspira profundamente, solta o ar, várias vezes. Inspira e expira devagar. Inspira e expira. Se alguém está muito ansioso, não expira pela boca, expira pelo nariz, tá bom? Se vocês tiverem um papel e uma caneta perto de vocês, vocês escrevam no papel quais são os pensamentos e situações que mais te causam ansiedade, ou que mais causaram ansiedade nessa semana. Se não tiver, somente pense nesse momento, tá? Mas a prática mesmo é importante você colocar no papel, porque sinaliza para a mente tirar aquela emoção, olhar para aquela emoção, reconhecer aquela emoção, e aí nós vamos acolher essa emoção. Primeiro, tomar consciência dela, tá? Tente lembrar durante essa semana quais foram os pensamentos e situações que mais te causavam ansiedade.
seja num momento do dia, ou seja um evento, ou uma entrega de trabalho, ou um encontro com uma pessoa, né, que te causou mal-estar, negatividade, escreva ou pense em pelo menos 3 situações da semana. Em seguida, você pode escrever como que você se sente ao lado de cada um desses itens. Como que você se sente? Você sente raiva quando você lembra disso? Você sente medo? Você sente vontade de chorar? Você sente vontade de sair correndo? Você tem dores no corpo, na coluna, no pescoço? Seus ombros estão pesados? Você teve vontade de socar aquela pessoa? Esses dias eu disse para meu marido que queria ter aquele, sabe aquele saco que os pessoal de boxe esmurra? Esses dias eu queria esmurrar um saco daqueles, porque eu tive uma pessoa que me irritou tanto que eu tinha vontade de socar, assim, sabe? Aí a gente segura, né? A gente segura, claro, a gente não vai fazer isso, né? Não vai bater na pessoa. Mas a pessoa que está com o cerebelo super excitado, pode haver um sequestro da amígdala e a pessoa dá um soco na outra, né? Por falta de equilíbrio emocional. Então, pensa nessas coisas que te tiraram do prumo e escreve. Escreve do lado dessa situação e desse evento como você se sente, como você se sentiu. Agora, nessa posição confortável, colocando os pés no chão, respire de novo várias vezes. Somente pelo nariz. Inspira. E expira. Inspira. E expira. Devagar. Isso. Agora escolha uma das situações que você escreveu ou que você pensou. Traga para a memória presente o que aconteceu. Reviva na memória. Feche os olhos, reviva. Sinta essa situação por completo, na mente e no corpo. Perceba se há desconforto no seu corpo, se há alguma dor, se há vontade de se mexer ou de gritar. Agora se abrace e diga para você: tudo bem sentir isso. Tudo bem sentir isso. É normal, eu sou humana. Se abrace, se acolha. Se acolha bem. Não rejeite essa emoção. Não rejeite. É humano sentir tudo isso e todos nós sentimos. Isso que você sentiu se chama ansiedade. Diga para você mesma: tudo bem, eu estou ansioso. Reconheço que eu estou ansioso. Agora respire muito lentamente e expira. Repetindo o processo de encher e esvaziar o pulmão várias vezes, no mínimo 5 vezes. Isso. Relaxa o corpo. Especialmente a cabeça, os ombros. Se mexa o corpo. Se afastando agora dessa sensação de angústia e de ansiedade, diga para você mesmo: eu estou ansioso
ou ansiosa, mas eu posso ficar bem. Eu estou ansiosa, mas eu posso ficar bem. Eu estou ansiosa, mas eu posso ficar bem. Isso. Inspira, mexe o corpo aos poucos. Sentado, em pé, pode esticar, alongar. Isso. Pode alongar, se mexa bastante. Massageie seus braços, suas pernas. Ok? Agora observe como o seu corpo se sente. Isso. Quando estiverem prontos, vão colocando aí no chat para mim. Como é que vocês estão se sentindo agora? Com sono. Com sono. Relaxou bastante, né, Andréia? Eu vim receber, Gurias. Tá? Essa é uma técnica para manejo da ansiedade que eu aprendi, que foi criada, na verdade, pela minha professora, a doutora Franciele Maftum. Já foi testado, clinicamente testado, com os pacientes dela na clínica, né? E funciona muito bem. É técnica para regular a ansiedade. Ok? Quando vocês tiverem... Essa é mais uma. Ontem eu ensinei uma, hoje eu estou ensinando outra. Tudo bem? Coloquem aqui no chat como é que vocês estão se sentindo. Temos uma outra enfermeira aqui, a Carla, né, Carla? Boa noite, Carla. A Jaira. Jairo, Jaira, não sei, a Gisele, a Carla, Porto, a Tânia, que também é da área da saúde, né? Ok? Andréia, quer falar alguma coisa? Ele tá aí. Agradecer, né, a participação de todo mundo que vem conosco aí durante a semana e convidar para amanhã estar aqui de novo conosco às 19h. Amanhã nós estaremos fazendo uma prática de expansão de consciência, junto com esse movimento da Ivane, que ela está trazendo sobre esse ancoramento. E nós vamos tomando essa consciência do movimento, da elevação da nossa energia, do que vai acontecendo conforme nós vamos trabalhando o campo. E acho que é isso, Ivane, hoje, da minha parte. E aquelas pessoas que ainda não se inscreveram lá no nosso grupo do WhatsApp para receber o link das gravações de todas as nossas lives. Ó, estou bem, a hora que o choro e vômito de ontem não causou sensações ou lembrados ocorridos da semana. Ah, beleza. Beleza, Carla. Sinal que realmente as práticas estão começando a funcionar. E funcionam mesmo, parece uma coisa tão simples, né? É tão simples, é respirar, é fazer meditação. E funciona muito. E ontem nós fizemos não só isso, mas ontem nós enviamos energia de cura para todas as pessoas que estavam aqui. Eu fiz a cura para aqueles que me permitiram entrar no campo, fiz a cura através do Energy Healing, né? E também a Andrea fez envio de vibração e de cura para quem, pela mesa radiônica que ela estava com o pêndulo, trabalhando ali a energia de cada um de nós. Então foi bastante forte. Mesmo as pessoas que não puderam participar ao vivo ontem aqui conosco, quando assistirem
a gravação, elas recebem essa vibração porque fica reverberando para quem assistir depois, tá? Porque não existe espaço-tempo para energia, ok? O que é essa técnica do Energy Healing que a gente trabalha, né? Sabe aquele técnico de computador que quando tu estás longe, ele entra de forma remota através de um programa no teu computador, se tu permites e aceitas que ele entre, e ele faz a limpeza dos programas que estão atrapalhando dentro do computador, ele limpa, né? Reinstala os programas e tira o problema que tu tem no computador, te atendendo e acessando o teu computador e a tua HD do teu computador de forma remota, isso é o Energy Healing. O Energy Healing, o terapeuta, com a permissão do cliente, entra nessa área inconsciente, aonde ficam gravadas essas memórias de traumas e de crenças limitantes, e com a permissão do cliente, a gente limpa aquela HD, vai limpando aquela HD e vai reinstalando programas novos, porque nós já vemos com uma reprogramação quando nascemos, e vai sendo reprogramada a nossa mente desde o útero da nossa mãe até os 25 anos de idade. E isso constitui o nosso repertório de história do nosso inconsciente, das nossas emoções, que vão determinar como vai ser a nossa vida, o nosso corpo, a nossa saúde. É por isso que é muito poderoso e a gente tem presenciado curas, inclusive de doenças autoimunes, de pessoas ansiosas, ansiedade, dores no corpo, vários problemas, né? Inclusive, nós temos aqui uma colega, Gisele, né, que faz parte do Reconectar-se e que estava com um problema seríssimo, ia ter que fazer uma cirurgia e o problema dela, o médico mandou fazer os exames para ir para a operação e, milagrosamente, ele não sabe o que aconteceu, ele mesmo diz, sumiu o problema. O que houve? Ela atribui que foi pela tomada de consciência dela dentro do Reconectar-se com o Feminino, que é o programa que nós estamos lançando a partir de amanhã. Então, se alguém quiser participar, coloca aqui no direct para nós, eu quero, né? E a gente estará mandando o link assim que a gente abrir lá a compra para participarem dessa nova turma do Reconectar-se. E é só para mulheres, tá? É só para nós. Por enquanto, nós estamos trabalhando só com o feminino. Quer falar um pouco, Andréa, sobre isso? Quem sentiu o chamado, quem sentiu no coração, quiser viver essa força de transformação, o Reconectar-se, como o próprio nome diz, ele é voltado para que a gente libere no mais profundo da nossa essência tudo aquilo que nos causa medo, nos causa insegurança, essas sensações de vazio emocional, a nossa dificuldade de sentir o prazer da vida. Todas essas sensações, sentimentos e percepções são os sintomas, né? São a base de tudo que vai gerando o que nós fomos trazendo para vocês durante essa semana, dos conflitos, dos processos inflamatórios, dos adoecimentos, das dificuldades de relacionamento, dos ciclos repetitivos, da dificuldade de prosperar, da dificuldade de autoestima. Muitas vezes, a dificuldade de nos reconhecermos, né? Quem somos, o que queremos, o que gostamos, e de nos colocarmos, né, dentro dos espaços da nossa vida. Então, o Reconectar-se, ele transborda dentro desse processo, lembrando que nossa alma tem uma mente e a nossa mente tem um corpo. E o nosso chamado é esse: quem sente, quem se alinha com a nossa fala, quem se alinha com a nossa energia,
percebe que está fazendo sentido as práticas que nós estamos fazendo, vem conhecer esse trabalho, vem conhecer o nosso transbordar de uma caminhada de trabalho, de estudo, o qual nós desejamos, assim como nós viemos contando para vocês, relatando as nossas curas, as curas de algumas pessoas que estiveram conosco já vivenciando esse projeto, e você sentir isso, que você deseja isso para si também, venha conosco, venha participar. Nós estamos aqui prontas para estender a mão para vocês, conduzir vocês nessa caminhada. Como eu coloquei ontem, nós não fizemos milagres, mas nós somos um caminho para que o milagre exista, porque nós vivenciamos eles. Então, da minha parte é isso, Ivane. Agradecer mais uma vez pelo companheirismo de quem está aqui, de quem vem acompanhando durante toda a semana, e convidar para vivenciar a live de amanhã também. Amanhã a live vai ser no Instagram da Andreia do Couto, tá? Terapeuta _ Andreia do Couto. Eu faço um dia no meu espaço, né, no meu Instagram, e amanhã é no Instagram da Andreia. Tá? Esperamos vocês lá. Um beijo no coração de vocês. Ótimo sábado. Um beijo. Bye, bye.